Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Mourinho Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje, parece-me que vale a pena falar sobre, sei que o tema já tem alguns dias, já foi bastante discutido por outros, mas eu acho que ainda assim valerá a pena falar sobre a demissão de Marta Temido e mais do que isso, porque na verdade aquilo que motivou a demissão, o caso da transferência da grávida que tinha pré-eclâmpsia e que depois acabou por falecer no transporte, não está de todo relacionado diretamente com a ação da ministra, portanto, na verdade ela não tinha qualquer responsabilidade sobre este caso em particular, mas a verdade é que quando olhamos para aquilo que foram os anos de governação, neste caso de Marta Temido, é ela que me refiro, acho que valerá a pena olhar aqui um bocadinho para o legado que ela deixou. Antes de mais, acho que vale a pena também comparar com aquilo que tinha sido o mandato anterior de Adalberto Campos Fernandes. Portanto, estávamos ainda no período da geringonça e obviamente, condicionados pelo apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, mas apesar disso, Adalberto Campos Fernandes sempre conseguiu manter uma postura um bocadinho equidistante e, sobretudo, pragmática daquela que deve ser a relação entre o setor público, o setor privado e o setor social, no caso da saúde. E, talvez por este motivo, ele nunca pôs em causa as parcerias público-privadas da saúde, que nós sabemos, e quem o diz, já repeti isto inúmeras vezes, é o Tribunal de Contas, é a Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, a Entidade Reguladora da Saúde, dizem que de facto funcionou, poupou dinheiro ao Estado, o paciente teve ótimos cuidados de saúde, com elevada qualidade, e portanto, na verdade, isto foi bom para todos. E, portanto, enquanto ministro, Adalberto Campos Fernandes sempre não pôs em causa as PPPs, porque, enfim, elas funcionavam. O mesmo não se passou com Marta Temido, de facto, houve aqui uma postura completamente diferente. Eu devo dizer que eu já conhecia Marta Temido e tinha por ela bastante respeito do ponto de vista técnico. É uma pessoa muito competente, uma pessoa inteligente, bem preparada e que eu achava que era pragmática, mas que, na verdade, quando assumiu o papel de Ministra da Saúde, percebeu-se um bocadinho que era bastante mais ideológica do que pragmática. E talvez por este motivo é que, perante tanta evidência positiva das parcerias público-privadas, Marta Temido tenha decidido, ainda assim, acabar, de forma indireta, bem sabemos, mas acabar com os PPPs. Acabou não dizendo fechou e agora vamos devolver isto à esfera pública, não. Simplesmente criou as condições para que os contratos que foram então apresentados aos potenciais operadores privados eram inaceitáveis. Portanto, isto foi um bocadinho o padrinho, mas ao contrário, aquela versão em que o Dom Corleone diz que vai propor um contrato ou uma proposta que é irrecusável. Neste caso aqui era uma proposta que era inaceitável, porque iria ser insustentável do ponto de vista financeiro e, como tal, não houve interesse dos operadores privados, dos diversos grupos de saúde, em continuar estas parcerias público-privadas. Portanto, esse foi um dos erros capitais de Marta Temido, foi colocar ideologia à frente de algum pragmatismo, da evidência, que mostrava que era uma solução que funcionava e que as pessoas estavam satisfeitas. Por outro lado, e mesmo descontando o período da pandemia, bem sabemos que foram 2 anos, a verdade é que não há aqui grande legado que fique do mandato de Marta Temido. Aquilo que foi feito, nomeadamente a nova Lei de Bases da Saúde, é cosmética jurídica, não altera em substância o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, não altera de forma estrutural e, portanto, tudo continua exatamente como está. É preciso mudar, fazendo agora aqui a referência ao filme Ao Gato Pardo, baseado no romance do Lampedusa, é preciso mudar tudo para que tudo continue como está, e a Lei de Bases faz justamente isso, dá um papel um bocadinho mais subsidiário ao setor privado, uma vez mais, coloca aqui a ideologia à frente dos interesses dos pacientes e dos cidadãos, mas não muda nada de substantivo. A mesma coisa com uma direção executiva, com o CEO do SNS, se ele não tiver instrumentos de nada será capaz e, portanto, também não muda nada de substantivo. Ou seja, aquilo que foi feito efetivamente do ponto de vista do SNS, mesmo com todo o aumento de contratações de médicos e enfermeiros e de recursos, é que o SNS hoje está pior do que estava, tem uma menor capacidade de resposta, os tempos de espera estão elevadíssimos. E mesmo quando nós olhamos para aquilo que é a resposta à pandemia, eu acho que é difícil argumentar
que foi uma resposta positiva. Eu acho que, primeiro, é bom não esquecer que foram os portugueses que anteciparam ao próprio governo e começaram a confinar em março de 2020, antes do próprio governo dar indicações para tal. E, portanto, houve aqui uma cautela adicional da população. Em segundo lugar, é importante recordar também que em 2021 nós atingimos o máximo mundial, fomos o primeiro país do mundo, em per capita, naturalmente, considerando o tamanho da população, em número de mortes por Covid-19. Esse ponto é muito importante. E, portanto, onde é que nós, de facto, tivemos aqui algum sucesso? Foi na vacinação, mas a vacinação acabou por estar mais dependente daquela que é a nossa predisposição do povo português para se vacinar, e ainda bem, que é uma coisa que não vem de agora, já vem de há muito tempo. Os planos nacionais de saúde sempre correram muito bem, e, por outro lado, a capacidade logística das Forças Armadas, neste caso o Exército, que foi capaz de organizar toda a distribuição das vacinas. Isto não dependeu diretamente do Ministério da Saúde, não dependeu diretamente de Marta Temido, e, portanto, não lhe podemos, aqui neste caso, sacar essa, não é responsabilidade, mas sacar essa virtude por ter feito isto. E, portanto, infelizmente, estes 4 anos, 5 anos, aliás, 4, 5, foram anos, de certa forma, perdidos. Nada foi feito no Serviço Nacional de Saúde, e o Serviço Nacional de Saúde, e sobretudo o sistema de saúde como um todo, precisa de muitas reformas. Eu vou tentar, na próxima semana, se não surgir aqui um tema mais quente, tentar aqui cobrir algumas das reformas que são absolutamente essenciais de realizar no imediato no Serviço Nacional de Saúde. Com isto me despeço, desejando-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.